AudioJungle. Saudos irmãos com a maravilhosa paz de nosso Deus. Aqui estamos, meus queridos irmãos, para nessa oportunidade, mais uma vez, podermos ter esse encontro semanal que temos aí em todas as oportunidades. Meus queridos irmãos, sejam bem-vindos e com a graça do Senhor vamos ter mais esse belíssimo estudo de escola sabatina, que o mesmo venha a ser para a honra e glória de nosso Pai que está no céu. Amém? Que assim seja, meu irmão. Irmão, nessa oportunidade, desde já eu já te convido a compartilhar essa mensagem que hoje iremos estudar, esse belíssimo estudo aos teus contatos, aquelas pessoas que tu amam. Só compartilha com aquelas pessoas que tu amas, já é o suficiente para que essa mensagem possa ir mais e mais à frente. Amém? Que Deus nos abençoe para isso. Nesse momento, para darmos início a esse estudo de lição, eu convido a você onde quer que esteja, inclinar a sua cabeça e juntos faremos uma oração ao nosso Deus. Pai Santo que habita nas alturas dos céus, obrigado, Senhor, por mais vezes aqui nos conceder a oportunidade de estar estudando a Tua Palavra. Que esse seja uma bênção, Senhor, na vida de cada um de Teus filhos e que esse ensinamento possa transformar a nossa vida, que possamos ter o desejo de buscar mais e mais o conhecimento da verdade e assim viver por ela. Te peço a Tua direção não só por mim, mas por cada um dos participantes e também, Senhor, pelas pessoas que estão pela internet ouvindo essa mensagem. Te peço em nome de Cristo Jesus. Amém. Agora sim, meus irmãos, estamos aptos a estudar essa lição de escola sabatina. A lição de número 24 do sábado 12 de dezembro, que tem como título Safira e a Sacudidura. Irmãos, aqui nessa lição vamos ter grandes estudos, bastante conhecimento da palavra que é de suma importância para mim e para você. E desde já iremos ouvir falar de safira. Safira significa pedra preciosa de cor azul, que na verdade deveria ser dessa maneira. Mas o nome dessa pessoa que aqui está não foi como uma joia preciosa, infelizmente. Foi pelo outro lado, não seguindo a vontade do Senhor. Irmãos, e a sacudidura? Vamos falar um pouco também da sacudidura que acontecerá no meio do povo de Deus. E já está acontecendo. Eu digo sempre, né, irmãos? Muitos do que aqui estão, graças a Deus aqui estão. Mas muitos daqueles que passaram por aqui não era nem para ter passado, porque agora é consciente da verdade e infelizmente não segue como deveria. Mas, irmãos, iremos ver aqui como podemos mudar isso. Vamos ver o exemplo aqui de Ananias e Safira, o que passaram eles, e nós não venhamos cair nesse mesmo erro, tá bem? Que Deus nos abençoe para isso desde já. O texto de Atos 5, do 1 ao 2 diz assim: Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço. Sabendo também sua mulher e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Aqui vai falar justamente, meus irmãos, do que foi que fizeram eles, né? Eles venderam uma propriedade e a mesma propriedade, as pessoas que ali estavam fazendo, pela grande demanda de cristãos que estavam aceitando o Evangelho e por aceitar o Evangelho estão sendo excluídos dos seus lugares, eles estavam fazendo isso para que a obra do Senhor fosse sustentada. Ou seja, aquelas pessoas que estavam vindo e aí não tinham para onde ir, as pessoas que já estavam no Evangelho estavam aí vender suas propriedades para ajudá-los. Só que Ananias e Safira fizeram um pouco diferente. E vamos ver como aconteceu. Vamos à notinha dessa lição que diz dessa maneira: Está aumentando o número dos que cometem o pecado de Ananias e de Safira. Os homens não mentem ao homem, mas a Deus, ao desrespeitarem as promessas que o seu Espírito os moveu a fazer. Porque a sentença contra a obra má não é executada imediatamente, como no caso de Ananias e Safira. O coração dos filhos dos homens se inclina completamente a fazer o mal, a lutar contra o Espírito de Deus. Como subsistirão esses homens no juízo? Ousais suportar o resultado final dessa questão?
Como subsistireis nas cenas descritas no Apocalipse? E vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cujo rosto fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Meus queridos irmãos, nessa primeira nota, de introdução, já vem deixando algo muito claro para nós. Quem dera, se quando a gente fizesse uma promessa, uma promessa ao Senhor, e não cumpríssemos com essa promessa, seríamos imediatamente aniquilados. Quem dera, só assim não teria muitos e muitos fazendo isso cada vez mais. Hoje, como não é imediato a consequência por esse pecado, muitos estão fazendo mais e mais. Quantos não fazem promessas e vai falar, Senhor, vou fazer isso ou aquilo. E você não faz ao homem, mas faz a Deus. E quando você nega de fazer a Deus, a consequência ela virá. Um dia tudo o que estamos fazendo hoje passará no juízo dos céus. E nós seremos responsáveis por tudo aquilo que prometemos ao Senhor e não fizemos. E há muitos que estão fazendo isso, irmãos. Mas que eu e você não venha cometer esse erro e venha ter o desejo em nossos corações de mudar o quanto antes. Amém? Que Deus nos abençoe para isso. Vamos lá. O primeiro subtítulo dessa lição diz assim: a sacudidura na igreja primitiva. E a primeira pergunta diz dessa maneira: o que faziam os primeiros cristãos durante o Pentecostes e a grande conversão de almas? Imitando a Barnabé e aos outros irmãos, o que fizeram Safira e seu esposo? Irmãos, para nos ajudar com essa pergunta, eu quero convidar a nossa irmã Gláucia, ali de Juiz de Fora, para nos ajudar. Irmã Gláucia, seja bem-vinda mais uma vez. Olá, bom dia. O que faziam os primeiros cristãos durante o Pentecostes e a grande conversão de almas? Lá em Atos 4, 34 e 37 fala que não havia necessitado algum entre eles, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e depositavam aos pés dos apóstolos, e repartia cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita natural de Chipre, possuindo uma herança, vendeu-a e trouxe o preço e a depositou aos pés dos apóstolos. Então aqui é um chamado para você e para mim. Colocarmos aos pés do Senhor, aos pés dos apóstolos, colocarmos na igreja as nossas ofertas, todos os nossos bens, para quê? Que nenhum sinta necessidade de nada. Temos mais uma pergunta. Imitando a Barnabé e aos outros irmãos, o que fizeram Safira e seu esposo? Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade. E a resposta principal está aqui embaixo. Ao proclamarem os discípulos as verdades do Evangelho em Jerusalém, Deus confirmou suas palavras e uma multidão creu. Muitos desses primeiros crentes foram imediatamente separados das famílias e dos amigos pelo zeloso fanatismo dos judeus, sendo, portanto, necessário prover-lhes alimento e abrigo. O relato declara: não havia, pois, entre eles necessitado algum. Por quê? Porque cada um dispusera daquilo que possuía. E diz como as necessidades eram supridas. Aqueles dentre os crentes que tinham dinheiro e bens, alegremente sacrificavam-nos para socorrer na emergência, vendendo suas casas ou terras, e eles levavam o dinheiro e depositavam aos pés, e repartia a cada um segundo a sua necessidade. Mas uma coisa me impressionou muito. Safira e seu esposo Ananias não precisavam de fazer esse voto, mas o fizeram. E fazendo este voto, se comprometeram. Então fica aqui uma dica para cada um de nós. Chegou o momento de cada um de nós colocarmos no altar tudo que prometemos ao Senhor, cumprirmos. Porque está no registro, no livro dos céus, e além de estar no registro,
sensação de dever cumprido nos traz paz, calma e nos traz o Espírito Santo para mais perto de nós. Se você quer ter o Espírito Santo de Deus, que é a última obra que Ele vai fazer em cada um de nós, cumpra então as suas promessas. É o que eu tenho pedido ao Senhor. Senhor, dá-me possibilidades de cumprir tudo aquilo que eu prometi a mim e a todos os meus irmãos, para que possamos ajudar na grande conclusão da obra de Deus. Amém? Muito obrigado, irmã Gláucia. Que a paz de nosso Deus esteja contigo e que sempre a irmã esteja desejosa aí de participar conosco para fazer aí essa meditação, para fazer uma meditação em uma dessas perguntas que é muito importante aí para a vida em que estamos vivendo. Que Deus nos abençoe para isso. Amém, irmã? Muito obrigado e até a próxima. E saudações para os nossos irmãos aí de Juiz de Fora, tá bem? Agora, irmãos, aí a gente viu, né? Que situação. O que é que faziam aí os nossos primeiros irmãos? Comentando um pouco mais aí nessa situação, muitos cristãos estavam aceitando o evangelho naquele tempo. Só que eles eram judeus. E como estavam aceitando a Cristo, muitos deles estavam sendo expulsos de casa, perdiam seus empregos. Podemos imaginar tudo o que acontecia para aquele pessoal que aceitava aí a mensagem de Cristo Jesus. Hoje mesmo eu vi uma meditação, né, do pastor Idel Soares, de um jovem que ele era muçulmano e também aceitou o evangelho. E por aceitar o evangelho ele foi expulso de casa e ele teve que ser ajudado aí, amparado aí pelos irmãos. Então, meus irmãos, isso também acontece nos dias de hoje. Muitas das pessoas que aceitam aí. Há pouco tempo também eu ouvi dizer de um homem que por ter aceitado o evangelho também, ele teve que ser enforcado ali eu não lembro o país, se foi o Irã, alguma coisa assim. Mas há muitas pessoas que sofriam, e naquele tempo também era dessa maneira. Mas os irmãos, eles sentiam aí a necessidade dessas pessoas. Então eles que tinham mais condições, né, acabavam vendendo aí suas coisas, até que não tinha, pois vendiam aí as suas coisas para dividir com essas pessoas e aí poderem tocar da sua vida. Irmãos, olha que maravilha que isso aconteceu. Meus irmãos, queria que isso pudesse acontecer hoje com tantas pessoas que passam por dificuldades. Nós, quando víssemos essas pessoas também, sentisse o desejo em nosso coração, pudesse ajudar, principalmente aí na pregação da palavra, para que eles possam aí aceitar a vida eterna em Cristo Jesus. Então, muito obrigado aí por irmã Gláucia aí, mais uma vez, por ter colaborado aí conosco nessa primeira pergunta. Amém? Vamos agora, meus irmãos, à segunda pergunta dessa lição. A segunda pergunta diz dessa maneira: que grande erro cometeu Ananias e Safira? A quem mentiram? E para nos ajudar com essa pergunta, eu quero convidar aí a nossa irmã Isabel para colaborar conosco. Irmã Isabel, é contigo. Boa noite, meus irmãos. A paz do Senhor. Pergunta 2 é: que grande erro cometeu Ananias e Safira? A quem mentiram? Eles cometeram o erro da usura, da ganância e mentiram para o Espírito Santo. Por quê? Porque Ananias tinha uma propriedade e ele ia vender a propriedade e dar ela para o que ele vendesse para o trabalho do Senhor. Só que ao vender a sua propriedade, ele se sentiu ganancioso, porque ele achou que tinha vendido muito caro, né? Então eu vou chegar lá e vou falar que vendi só por tanto, tá, Safira? Então Safira concordou com ele, isso mesmo. Então nós vendemos por 10 mil, nós vamos levar só 5 mil e vendemos por 5 mil. Só que eles esqueceram que Deus sabe tudo, vê tudo e olha tudo. Então quando ele chegou lá e falou, eu vou depositar, eu vou dar só tanto, porque eu vendi por esse preço. Então Pedro perguntou para ele: por que você deixou que Satanás trabalhasse em seu coração, falasse? Por quê?
Por que você mentiu ao Espírito Santo se você vendeu por mais? Cadê o restante do dinheiro? Então ele escutou as palavras, expirou e morreu. Então essa é a questão. Quando nós vamos fazer alguma coisa, não precisamos de preocupar em mentir. Devemos falar a verdade. Ele deveria ter chegado e ele dissesse assim, não, eu vendi por 10 mil, mas eu vou dar só 5. Os apóstolos iam ficar felizes normalmente, ele ia usufruir dos outros 5. Mas acabou que ele não usufruiu de nada. Porque ele poderia ter vendido, não ter dado nada, ele poderia ter dividido o dinheiro, ele poderia ter dado só 1/3, ou 1/4, ou a metade, ou o que seja. Mas não precisava de mentir. Aí a questão foi a mentira, e ele mentiu para o Espírito Santo, porque se ele falou que ia dar tudo ao vender, eu vou vender a propriedade e vou dar o dinheiro para o trabalho do Senhor, então ele pegasse o dinheiro, vendia e dava o seu trabalho para o Senhor. Mas ele não fez isso. Ele levou só um pouco e ainda mentiu. Então isso é uma lição para que nós possamos também não mentir. Seja o que for na nossa vida, não vamos mentir, falamos a verdade. Vai ser mais importante para nós na nossa vida. Porque eu achei interessante a notinha que fala assim, cada um de nós tem um caso pendente no tribunal do céu. Há de a direção de nossa vida contrabalançar as provas que não são contrárias? O caso de Ananias e Safira foi um dos mais agravante caráter, guardando parte do preço, mentir ao Espírito Santo. Da mesma maneira, culpa sobre todos os indivíduos, proporcionalmente às ofensas dessa natureza. Então, nós vemos aqui que eles mentiram e mentiram para o Espírito Santo, achando assim que guardando a parte do preço que eles tinham, iam depois sair dali e usufruir. Mas, infelizmente, não foi isso que aconteceu, porque eles acabou perdendo a sua vida. Então, nós devemos também nós não devemos entristecer o Espírito Santo, porque o versículo fala assim, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. Se nós queremos ser salvos, irmãos, não devemos fazer nada para que o Espírito Santo possa ficar triste conosco. Que o Senhor nos ajuda, é o meu desejo para cada um. Amém. Muito obrigado, irmã Isabel, pela tua participação também aqui nessa lição de Escola Sabatina mais uma vez. Que Deus possa te abençoar mais e mais, possamos estar sempre aí colaborando aí nas coisas do Senhor. Amém? Aqui, meus irmãos, a gente viu qual foi o grande erro que cometeu Ananias e Safira. Um erro que pode acontecer normalmente nos dias de hoje. Uma pessoa, por exemplo, diz que vai dar tanto para certa coisa, faz um propósito, confirma esse propósito, mas quando vai fazer aí o cancelamento aí da sua dívida, o que é que faz? Não, eu não fiz isso tudo, eu fiz a metade. E Ananias e Safira fez justamente isso. Ananias e Safira vendeu a sua herdade aí, a sua propriedade aí, pelo um valor, mas na hora de oferecer os caminhos do Senhor aos pés dos sacerdotes ali, o que foi que faziam? Sacerdotes não, dos discípulos ali, o que faziam? Reteram uma parte para si. E quantas pessoas não fazem isso hoje? Quantas pessoas não retêm as bênçãos do Senhor em suas vidas e acabam trazendo para suas vidas maldições? Irmãos, cuidado para que não sejamos comparados a Ananias e Safira. Se prometes uma coisa ao Senhor, irmão, não vem agora, depois que a bênção veio em tua vida, ou o que tem acontecido na tua vida, tu vem agora voltar atrás. Cuidado com isso, meu irmão. A história de Ananias e Safira, a gente vai estar vendo o que foi que aconteceu com ele. E quando nós fazemos isso, irmãos, não estamos mentindo para o nosso irmão, para um pastor, não, irmãos, estamos mentindo para o Espírito Santo de Deus. Cuidado, meus irmãos. Aqui na notinha diz assim, ó, cada um de nós tem um caso pendente no tribunal do céu.
há de a direção de nossa vida contrabalancear as provas que não são contrárias? Cuidado, meus irmãos. É algo que nós devemos nos abster para que não venhamos cair nesse mesmo erro. Tá bem? Que Deus nos abençoe para que possamos estar diligentes em todas as coisas, seja nos dízimos, seja em ofertas, seja em uma oferta de gratidão, seja no que for. Se tu dizer que vai fazer alguma coisa para o Senhor e depois voltar atrás, muito cuidado. Às vezes a consequência pode não vir na hora, mas vai vir depois, porque cada um de nós teremos que dar conta sobre isso naquele grande dia. Amém? Vamos lá então agora, irmãos, para a terceira pergunta, que diz assim: o que aconteceu com o esposo de Safira? Que reação causou essas ações na comunidade cristã? Irmãos, quem vai responder aí essas três próximas perguntas é a minha pessoa. E diz assim: então vamos ver o que foi que aconteceu com o esposo de Safira, né? A gente já sabe qual era a consequência. E na hora que ele chega ali, que tinha retirado o que deveria dar para o Senhor, que era para dar completo a eles, se era o plano deles, e chega ali e não dá, o que é que acontece com eles? Olha o que diz aqui: e Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. Irmãos, olha só, naquele tempo, naquela hora, a justiça de Deus vinha de uma vez, vinha certo. E com Ananias e Safira aconteceu dessa maneira. Ananias aqui diz que morreu na hora. Quando veio a palavra do Senhor sobre ele, ele acaba morrendo de uma vez. Sabe por quê? Não cumpriu com o que deveria. Eles não só roubaram, mas também mentiram. Aqui na notinha diz: mentiram ao Espírito Santo, e seu pecado foi punido com juízo rápido e terrível. Irmãos, quantos de nós muitas vezes falam: não, queria que minhas bênçãos viessem também na hora, quando eu pedisse a Deus, todas as coisas viessem sobre mim. E se as consequências aí sobre nossos pecados viessem também na hora, como seria? O que seria de nós? Olha a situação, meus irmãos. Olha o que aconteceu nessa história. Você que por muitas vezes retém o que diz ser do Senhor. Cuidado para que não venha acontecer o que acontece justamente agora com Ananias. E na quarta pergunta, que diz assim: o que perguntou o apóstolo Pedro a Safira 3 horas depois da morte de seu esposo? O que aconteceu com ela? Eu vou falar mais uma vez aqui, né? A gente já viu o que aconteceu com Ananias. Aí passa-se 3 horas, vamos se dizer que Safira aí vem toda radiante, né? Por seu esposo ter dado aí a sua herdade, ter colaborado aí nessa obra. Mas, irmãos, cuidado, se tua oferta não for de coração ao Senhor e for com coração de egoísmo, cuidado, não ofereça ao Senhor. Safira poderia estar toda orgulhosa aí, com toda a pompa, achando que ninguém sabia do erro que eles tinham cometido. Mas aí agora, olha o que disse o Pedro: dize-me, vendeste portanto aquela herdade? E olha o que ela diz. Ela disse sim. Portanto, então Pedro lhe disse: porque é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? E eis a porta os pés dos que sepultaram teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou. Irmãos, que situação. Safira, ela pode não ter feito aquilo, mas ela concordou quando o esposo fez. Ela estava ciente do que estavam fazendo naquele momento. E também depois de 3 horas, quando foi perguntado, pela misericórdia de Deus, foi dado a outra oportunidade a Safira, para que ela reconhecesse seu erro. E o que é que ela faz? Ela erra novamente. Ela mente novamente. E aí o juízo vem também fulminante sobre ela. E agora não era só mais um cadáver, era 2 para ser enterrado. Olha a situação, meus irmãos. Olha a responsabilidade que eu e você tem quando falamos que vamos fazer algo para o Senhor. Cuidado, meu irmão. Pode suceder isso, o que sucedeu
com Ananias e Safira. Que possamos pensar, que possamos refletir no que estamos fazendo para o Senhor. Não é só em dar dinheiro, não é só em dar em oferta, mas também está na nossa palavra. Olha o que eu digo que vou fazer para o Senhor e não faço. Cuidado, meus irmãos. Se a justiça do Senhor viesse assim rápida, dessa maneira, sobre nós hoje, o que seria de nós? Possamos pensar sobre isso. Amém? E agora vamos à quinta pergunta. Quão rápida será a obra final e a sacudidura no povo de Deus? Quão rápida será? Irmãos, aqui tem algo que é para mim e para você. Você, meu querido ouvinte, que está ouvindo nessa oportunidade, prestem bastante atenção nessa situação. Quão rápida vai ser a obra final e a sacudidura do povo de Deus? Meu irmão, isso já está acontecendo. Isso já está acontecendo. Há muitas pessoas que conhecem a verdade, que conhecem a palavra do Senhor, têm a Bíblia em vossas casas, mas não fazem uso como deveriam. Essas pessoas serão o quê? Retiradas do povo do Senhor. Olha o que diz essa notinha. Tão logo o povo de Deus seja selado na fronte, ou seja, na fronte não é na testa não, irmãos. É no intelecto, é no conhecimento, é do que tu sabe da palavra de Deus e não está fazendo. Não é algum selo ou sinal. Não pensa que é o número 666, não. Que muita gente está pensando que o selo ou sinal de Deus seja algo desse tipo. As pessoas estão esperando sinais em suas peles, em vós mesmos. Cuidado, não é isso. Que possa ser visto, mas é uma consolidação da verdade, tanto intelectual como espiritualmente. Muita gente está pensando e fica preocupado com o sinal da besta, nesse 66 que eu já disse, né? Ou um chip que muita gente está falando. Existe o sinal de Deus, existe o sinal da besta. Existe o sinal daqueles que perseguirão o povo do Senhor. Mas, irmão, não pense que isso é um número. Não pense que isso é um chip. Mas sim, irmãos, principalmente do povo de Deus, é um selo que está contrastando a verdade do Senhor. Quantas pessoas não seguem, conhecem a palavra do Senhor, mas não está fazendo com o que ali está escrito. Quantas pessoas conhecem dos mandamentos de Deus, quantas pessoas dizem que servem a Deus, mas não quer saber de guardar os mandamentos. Há poucos dias eu passei por uma situação assim, e perguntei a uma pessoa se ela amava a Deus. Ela disse, claro que eu amo a Deus. E eu perguntei, precisa guardar os mandamentos de Deus ou não? Ela falou, não. E quando eu mandei ela buscar lá em João, capítulo 14, versículo 15, que ali diz, se me amais guardar os meus mandamentos, ela ficou estarrecida. E agora ela queria voltar atrás da sua resposta. E eu falei, cuidado, irmã. Cuidado com o que estão te ensinando em certas igrejas, em pessoas que estão sendo usadas por Satanás para confundir as pessoas com a verdade. Ou seja, misturando a mentira com um pouco de verdade. Tem muito pastor aí, tem muita igreja aí em ponta de esquina, dizendo que é só dar o coração ao Senhor e mais nada, mas ele quer o teu bolso também. Mas irmãos, não é isso. Busquem fazer a vontade do Senhor. Ouça a palavra do Senhor de verdade e viva essa verdade em vossas vidas. Lá em Apocalipse diz que não podemos tirar aí nada da palavra do Senhor. E também não podemos acrescentar. Porque desses não terão aí entrada no reino dos céus. Irmãos, que eu e você possam estar atentos. O juízo, ele já começa. Eu vou ler um pouco mais na notinha. Tão logo o povo de Deus esteja selado e preparado para a sacudidura, ele virá. Na verdade, ela já começou. Os juízos de Deus estão agora sobre a terra, para divertir-nos, a fim de que saibamos o que virá. Irmãos, o que é que virá sobre nós? Já está vindo, meus irmãos, mas muita gente não está abrindo os vossos olhos para isso. Que eu e você preste atenção. Que não venhamos ser como Ananias e Safira e venhamos cometer esses graves erros. Amém? Que Deus nos abençoe para isso. Vamos agora ao segundo subtítulo dessa lição, que diz assim: a sacudidura do tempo do fim. A sexta pergunta diz dessa maneira: que evento está profetizado para acontecer durante a lei dominical, que permanecerá fiel durante
Quem permanecerá fiel durante a sacudidura do tempo do fim? Para nos ajudar aí com essa pergunta, eu quero convidar aí a nossa irmã Suelena para colaborar conosco. Irmã Suelena, é contigo. Graça e paz, irmãos, da parte do Senhor Jesus Cristo, e que todas as misericórdias do Senhor nos console em toda a nossa tribulação. Eu agradeço a oportunidade ao irmão Wilton por responder a 6ª pergunta da nossa lição da Escola Sabatina deste sábado 12 de dezembro, intitulada por Safira e a Sacudidura. A 6ª pergunta nos diz o seguinte: a sacudidura do tempo do fim. Que evento está profetizado para acontecer durante a lei dominical? E quem permanecerá fiel durante a sacudidura do tempo do fim? A resposta está escrita em Amós 9, 9 a 10. Porque eis que darei ordem e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, assim como se sacode grão no crivo, sem que caia na terra um só grão. Todos os pecadores do meu povo morrerão à espada. Os que dizem, não nos alcançará, nem nos encontrará o mal. Mateus 3,12 também ainda nos diz algo. Em sua mão tem a pá e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Ainda Romanos 9, 27 nos diz o seguinte, irmãos. Também Isaías clama acerca de Israel. Ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Os testemunhos de Ellen Godeotti nos diz o seguinte, irmãos. Não vai longe o tempo em que a prova envolverá a todos. A marca da besta nos será recomendada com insistência. O que passo a passo cederam às exigências do mundo e se sujeitaram a costumes mundanos, não acharão difícil submeter-se aos poderes dominantes, de preferência a expor-se a escárnio, insultos, ameaças e prisão e morte. Nesse tempo, o ouro será separado da escória na igreja. A verdadeira piedade distingue-se-á, então, claramente daquela que é só aparência. Muitas estrelas cujo brilho temos admirado, então se apagarão, transformando-se em trevas. A palha como nuvem será levada pelo vento, mesmo de lugares onde só vemos ricos campos de trigo. Todos os que se apoderam dos ornamentos do santuário, mas não se acham vestidos com a justiça de Cristo, aparecerão na vergonha da sua nudez. Aproximam-se rapidamente os dias em que haverá grande perplexidade e confusão. Satanás, vestido em trajes angélicos, enganará, se possível, os próprios eleitos. Haverá muitos deuses e muitos senhores. Estará soprando todo o vento de doutrina. Oxalá o Senhor nos ajude, irmãos, a entendermos as suas verdades, as suas palavras, e que esse vento, de doutrinas que são erradas não venha contaminar-nos, e que nós possamos estarmos preparados para essa lei dominical que virá a esta terra, e que nós permanecemos fiéis sob toda circunstância de provas que nós teremos à frente de nós. Obrigado, meus irmãos, e agradeço a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado, irmã Suelena, pela tua participação aqui conosco. Que Deus nos abençoe, para que nessa oportunidade a irmã tivesse aqui a colaborar um pouco do seu pensamento da palavra para cada um de nós. Que Deus te abençoe aí, aonde quer que esteja. Eu acho que está em Ouro Fino. Que Deus te abençoe, minha irmã. Foi um prazer tê-la aqui conosco e até as próximas oportunidades.
Aqui, meus irmãos, tem algo muito importante nessa pergunta, nessa resposta para nós. A irmã já falou, mas quero deixar claro. O remanescente aqui será salvo. O que é o remanescente? O remanescente não é essa grande multidão, muitas pessoas, muitos cristãos que dizem fazer a vontade de Deus, não. Mas sim aqueles fiéis servidores do Senhor. Aqueles que estão fazendo a vontade do Senhor. Esse remanescente não é muito. Se é remanescente é porque resta pouco, irmão. São poucos que estarão fazendo a vontade do Senhor quando Ele vier. Que eu e você, meu irmão, possa ter o desejo em nossos corações de estar aí fazendo a vontade de nosso Pai que está nos céus. Amém? Que esse seja uma vontade na minha vida e na tua vida. Olha só o que diz ainda um pouco da notinha. Os que passo a passo cederam às exigências do mundo e se sujeitaram a costumes mundanos, não acharão difícil submeter-se aos poderes dominantes. De preferência, expor-se-á o escárnio e insultos, ameaças de prisão e morte. Irmãos, quantos de nós estamos aceitando aí os costumes? Estamos aceitando aí os costumes mundanos em nossas vidas. Querendo fazer aí o que pode fazer na igreja, pode fazer no mundo também. Ou ao contrário, né, vice-versa. Cuidado, meus irmãos. Que a gente não venha aceitar os costumes mundanos para dentro da igreja. Que a gente não venha aceitar aí como o mundo está indo, seguindo leis e mandamentos de homens e abandonando a vontade do Senhor. Que eu e você possa ter o desejo em nossas vidas, primeiramente, de seguir os princípios bíblicos, para assim seguirmos a nossa vida. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos agora, meus irmãos, à sétima e última pergunta dessa lição, que diz dessa maneira: como reagirão os irmãos quando souberem sobre a sacudidura que tirou Safira da igreja cristã? O que necessitamos fazer para não sermos removidos dos remanescentes? Para nos ajudar aqui, irmãos, com essa pergunta, eu quero convidar aí a nossa irmã Cibele, que vai colaborar conosco nessa pergunta. Irmã Cibele, ali de Juiz de Fora também. Seja bem-vinda. Boa noite, irmãos. Que a paz de Deus seja com todos. É um prazer poder participar do estudo da Escola Sabatina, desta lição da Escola Sabatina. E a parte que me coube foi a sétima questão, que diz: como reagiram os irmãos quando souberam sobre a sacudidura que tirou Safira da igreja cristã? A Bíblia diz que houve um grande temor em toda a igreja, né? A reação dos irmãos foi uma reação de temor, não só na igreja, mas em todos os que ouviram o que aconteceu. A história de Ananias e Safira mostra, né, com clareza que o salário do pecado é a morte. E a infidelidade deles mostrou isso, né, de modo claro. Eles foram infiéis, mentirosos, né, e pagaram muito caro pelo seu pecado. E a segunda questão, a segunda parte da pergunta diz: o que necessitamos fazer para sermos removidos dos remanescentes? O que necessitamos fazer para não sermos removidos, não sermos removidos dos remanescentes? Os dois textos, né, que foram colocados aqui na lição nos traz assim algumas contribuições. O primeiro deles está em Mateus 3:8, que diz: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Porque no caso, né, pensando no caso específico aqui de Safira, ela teve a oportunidade de se arrepender e contar, ser fiel, falar a verdade, né? Mas ela não aproveitou essa oportunidade para poder se arrepender de algo, né, de algo errado que ela tinha feito. E Salmos nos dá um conselho muito interessante, né?
aparta-te do mal e faze o bem, e terás morada para sempre. Então, o conselho para nós hoje, né, não sermos sacudidos, né, por tudo que vem acontecendo, que ainda vai acontecer na igreja, e não sermos removidos dos remanescentes, é nos apartar do mal. Mas eu gostaria ainda, para completar, a notinha nos traz uma passagem muito interessante que diz assim: anjos de Deus estão pesando o valor moral. Deus está testando e provando o seu povo. Estas palavras me foram apresentadas pelo anjo. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado, porque nos tornamos participantes de Cristo se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Lindas mensagens, né? Então Deus hoje, o texto está em Testemunhos para a Igreja, volume 6, e nos mostra, né, a importância da fidelidade com Deus, né? Quando antes exortai-vos uns aos outros. Por quê? Porque Deus tem olhado, tem visto para que no meio do povo dele não haja nenhum coração mau e infiel, né? Que nós, como irmãos em Cristo, como participantes de Cristo, possamos nos ajudar uns aos outros e exortarmos uns aos outros, né? E permanecermos firmes nessa confiança em Cristo. Esse é o meu desejo e a minha oração. Amém. Muito obrigado, irmã Cibele. Foi um prazer aqui tê-la conosco nessa oportunidade. Que o Espírito Santo do Senhor te abençoe e que mais e mais possamos estar juntos para colaborar nesse maravilhoso estudo. Amém? Que seja para a honra e glória de nosso Deus. Irmãos, a gente viu aí, né, pela nossa irmã Cibele, como foi o temor daqueles quando soube do que aconteceu com Ananias e Safira. Irmãos, que eu e você possa ter o desejo de nos arrepender, de darmos frutos de arrependimento, porque nós, por muitas vezes, estamos cometendo esses erros, mas que eu e você se arrependam o quanto antes, porque a breve volta de Jesus está cada vez mais próxima, e que eu e você não venha ser pego aí de surpresa e ser pego aí sem ter nos arrependido de nossos pecados. Que o Senhor, na sua rica misericórdia, possa nos perdoar. E que eu e você, meu querido irmão, tenham o desejo aí de agir da melhor maneira possível. Por muitas vezes andamos errado. Mas daqui para frente, meu querido irmão, possamos ter o desejo de mudança. Possamos buscar a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Que Deus nos abençoe. É o meu pedido nessa oportunidade para mim e para cada um de nossos irmãos, onde quer que esteja. Amém. Vamos fazer mais uma oração ao Senhor. Pai Santo que habita nas alturas dos céus, obrigado, Pai, por essa rica oportunidade, por essa rica demonstração que há nos dado, Senhor. Que nós, cada um dos ouvintes que aqui ouviram essa palavra, possa ter o desejo de mudança, ser transformados de acordo com a Tua santa vontade. E que assim, Senhor, possamos seguir a Tua vontade como o Senhor nos pede. É o que eu te peço nessa oportunidade, em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, até a próxima oportunidade. Que Deus nos abençoe.